Olá, turminha! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Voltamos, a ter as nossas aulas online agora, devido ao atual momento, como todos vocês já sabem, nós temos que ficar em casa, não tá podendo ter cultos na igreja, devido ao aumento de casos de pessoas contraindo o vírus Covid-19. E então nós vamos voltar a ter as nossas aulas online, infelizmente, porque estava tão legal a gente se ver ali todos os domingos, mas vamos orar para que logo nós possamos voltar a estarmos presencialmente todos juntos. Para começar a nossa aula de hoje, nós vamos começar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque apesar de tudo isso que tem acontecido no mundo, Deus tem nos guardado, Deus tem guardado o seu povo. Então isso é um motivo de grande gratidão para nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem guardado o seu povo. Eu te clamo, ó Deus, por cada um, ó Deus, neste momento das crianças que estão vindo, ó Pai, à aula, que o Senhor possa estar com cada uma delas nos seus lares, abençoando-as, ó Deus, protegendo, Senhor, e guardando-as, ó Deus, debaixo das suas santas e benditas mãos. Guarda cada um, ó Deus, nos seus familiares. Se há algum enfermo nos seus lares, que o Senhor possa estar restaurando a saúde deles, conforme a vontade do Senhor. Esteja conosco no decorrer dessa aula e que tudo ocorra de acordo à vontade do Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar a nossa aulinha, então, nós vamos relembrar, o que nós fazemos lá na nossa classe, que é os nossos missionários, nosso momento missionário, que nós devemos lembrar dos missionários que estão no campo, que eles estão passando pelas mesmas dificuldades que nós, em especial vamos lembrar do pastor Vanderlei, que é o pastor ao qual a nossa classe ora constantemente. Então não vamos esquecer do pastor Vanderlei, da irmã Dilma, dos seus filhos ali em Manaus, no Amazonas, um estado que tem bastante casos, que teve até, passou na televisão, várias coisas sobre esse estado. Em contato com o pastor, ele está em casa, se resguardando juntamente com a sua esposa. O pastor, ele esteve em São Paulo, durante um bom período fazendo tratamento de saúde, então ele tem se resguardado no lar dele. Então vamos continuar lembrando do pastor Vanderlei e da irmã Dilma, dos seus filhos, para que Deus continue os abençoando e protegendo eles ali, para que nada de mal os aconteça. Também vamos lembrar de todos os missionários da nossa igreja, vamos lembrar dos pastores, da família dos pastores, que Deus possa continuar guardando eles, abençoando cada um deles. Vamos lembrar do professor Luiz, que ele também pegou o Covid, então ele está em recuperação também, isolamento na casa dele, então que nós possamos lembrar dele em oração. Não esqueçam de orar por ele, pela família dele, a irmã dele também, a tia Sil, também pegou. Então vamos lembrar para que Deus possa guardar eles e que logo eles venham estar 100% bem também. Então vamos não esquecer, gente, a gente fez na nossa classe a nossa caixinha de oração. Eu trouxe ela para minha casa, porque o domingo que seria a outra criança não foi, e depois a gente entrou nessa pandemia de novo, nem ficar em casa. Então a caixinha tá comigo e nós temos orado aqui em casa para cada um daqueles pedidinhos que vocês deixaram lá na caixinha estão sendo lembrados. Se vocês tiverem algum pedido especial, manda mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp, pede pro pai, pra mãe, para quem estiver com você aí, mandar para nós lá, que nós vamos estar lembrando de vocês em oração também. Não esqueça da gratidão também, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Nós temos também na nossa classe o nosso pódio da gratidão, que se Deus quiser esse ano a gente vai abrir ele no final do ano, com todos os agradecimentos. Na primeira aula que nós retornamos esse ano, vocês viram o tanto de agradecimento que nós fizemos no ano passado. Então esse ano a gente vai encher de novo e no final do ano nós vamos fazer uma aula onde nós vamos abrir aquela caixa e vamos ver o tanto de motivos de gratidão que nós tivemos durante o ano. Não é legal? Então não se esqueçam de orar e não se esqueçam de mandar lá no grupo também, caso tenha algum pedido de oração. Neste momento, nós vamos começar com a nossa história de hoje.
Como vocês estão vendo aqui, nós estamos falando novamente sobre a criação. Deus criou o mundo, né? Deus criou o mundo em 7 dias e no 7º dia ele descansou. Nós estamos falando sobre as maravilhas que Deus criou e que foi Deus quem tudo criou. Vocês devem se lembrar aí, nas últimas aulas que nós vimos, como Deus criou o mundo, tudo que ele fez, tudo antes era escuro, tudo era escuridão, tudo era treva, e Deus apenas com uma palavra, Deus disse, haja luz, então houve luz e houve luz no mundo e o mundo deixou de ser só trevas, né? Deus, ele é todo poderoso e ele é o criador do universo, ele criou tudo e todas as coisas foi Deus quem criou. Então a gente sempre tem que lembrar disso. Muitas vezes na escola nós vamos ver professores falando que o mundo não foi uma criação de Deus, foi uma explosão, mas nós como crentes e servos do Senhor, nós devemos acreditar no que está na palavra de Deus, que é a Bíblia. E lá na Bíblia diz que foi Deus quem tudo criou. Então isso nós temos que ter na nossa mente, que Deus criou todas as coisas. Deus criou as árvores, Deus criou o céu, Deus criou a chuva, cada gota de chuva, cada folhinha de planta, tudo foi Deus quem criou. E hoje nós vamos falar de uma das criações que Deus fez. E foi uma criação muito especial, que foi a criação do homem e da mulher, né? Lá em Gênesis, capítulo 2, abram a Bíblia de vocês, em Gênesis, capítulo 2, diz que Deus criou o homem e a mulher. Na verdade, desculpa, Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Deus quem criou o homem e a mulher. O versículo que nós vamos falar na nossa aula de hoje se encontra lá em Salmos, capítulo 139, versículo 14. Salmos, capítulo 139, versículo 14, que diz assim. Eu coloquei só uma parte do versículo, que é para vocês decorarem, tá? Mas o versículo todo diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Essa versão diz assim: Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. Ou seja, Deus de uma forma maravilhosa, ele nos criou, ele criou o homem e a mulher. Mas como que foi essa criação, né? Como nós vimos nas outras aulas, Deus, ele teve uma criatividade muito grande quando ele criou o mundo, porque ele criou as plantas, ele criou as árvores, os animais, e com Deus, ele foi de uma forma muito diferente a criação do homem, porque quando ele criou as outras coisas, ele falava, haja luz, haja expansão entre a luz e as trevas, e tudo foi se formando. Porém, com o homem foi diferente. Com o homem, Deus, ele criou de uma forma muito especial. Deus, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, conforme está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E Deus, como que ele criou, né, o homem? Ele moldou o homem. Ele moldou o homem como? Do barro. Então, ele pegou ali o barro e ele foi modelando, ele foi criando. Deus modelou as orelhas, a boca, o nariz, a sobrancelha, o cabelo, os dedos da mão, os dedos dos pés, a cor do cabelo. Então Deus, ele teve uma forma muito especial quando ele estava criando o homem. Ele desenhou, ele foi moldando cada coisinha nos mínimos detalhes. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus, ele é perfeito.
Então imaginem quando Deus estava ali criando o homem. Ele o moldou, ele o criou de forma muito especial, né? As outras criações, Deus, não que Deus não tenha feito de forma especial, Deus fez de forma muito especial as outras coisas também. Só que com as outras coisas ele falava, e com o homem ele fez, ele moldou, ele pôs a mão ali e ele moldou. Sabe quando a gente pega uma massinha e faz ali um bonequinho? Eu imagino que Deus ele deve ter feito aquela massa de barro ali e foi moldando, né, cada detalhe do homem. Isso mostra o cuidado que Deus teve ao criar o homem. E como foi? Ele colocou todo o amor dele, né, nessa criação, porque Deus ele nos criou para que nós o honramos e para que nós o louvemos, né? Deus ele pensou em cada detalhe quando ele nos fez. Mas pensem bem, quando ele nos criou de forma perfeita. E ele criou a gente assim, pensando em cada detalhe. Mas vocês já pararam para pensar que muitas vezes nós reclamamos? Nós reclamamos da cor do nosso cabelo, porque o nosso cabelo não é liso, não é enrolado, ou se é enrolado, não é liso. Nós reclamamos às vezes da cor da pele, nós reclamamos, ai, o meu olho podia ser dessa cor, mas é dessa cor. Ai, a minha unha podia ser diferente. Nós reclamamos tanto, né, muitas vezes de coisas que nós temos no nosso corpo. Mas nós não devemos reclamar, crianças. Nós devemos ser gratos a Deus, porque Deus ele nos fez de forma muito especial. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele nos criou para sermos especiais. Então nós não devemos reclamar. Tá certo, nós somos humanos, nós somos falhos, mas nós devemos pensar que nós somos a criação perfeita do Senhor. E se Ele nos criou dessa cor, se Ele nos criou com esses olhos, com essa boca, foi porque Ele nos quis assim. E porque nós somos perfeitos para Deus da forma com que Ele nos criou. Então, nós não devemos reclamar. Nós devemos nos lembrar que nós somos a obra-prima de Deus. Que nós somos a criação perfeita do Senhor, né? E nós devemos ser gratos a Deus por isso, né? Então, Deus, Ele criou o homem. Assim como ele tinha criado os animais, ele criou um animal, um macho e uma fêmea de cada espécie, e ele já tinha em mente criar uma companheira para Adão. E eu imagino Adão olhando todas aquelas outras criaturas e se vendo ali sozinho, sem ter um ser igual a ele. Então Deus, conhecendo o coração de Adão, ele resolveu criar uma companheira para Adão. Então, ele o colocou em um sono profundo, né? Deus, ele colocou Adão em um sono profundo e ele retirou de Adão uma costela e dali ele criou a mulher. Ele fez uma microcirurgia, vamos pensar assim, em Adão. Foi a primeira cirurgia que Deus fez. Ele cortou ali na região de Adão, da costela, e dali ele tirou a costela e formou a mulher, né? Deus criou a mulher ali. Essa mulher, ela não tá tão bonita, mas para simbolizar a mulher, né? Então, quando Adão acordou, ele viu aquela mulher que Deus havia feito dele ali. Imaginem a alegria dele de acordar e dar de cara com uma mulher que Deus criou para ele, uma mulher muito bonita. Agora ele teria o quê? Uma companheira para ajudar ele nos afazeres ali do jardim. Deus, quando ele criou o jardim, quando ele criou todas as coisas, ele criou um jardim, que é o jardim do Éden. Nós vimos isso lá na primeira aula. E Adão, ele teria que cuidar de tudo aquilo que Deus fez. E ele estava sozinho, porém agora ele teria o quê? Uma companheira para ajudá-lo na manutenção, na ajuda da criação ali, do cuidado com a obra de Deus, com as coisas que Deus havia feito ali.
Adão, ele ganhou uma companheira com quem ele poderia dividir a carga, com quem ele poderia dividir as responsabilidades de cuidar do jardim, a companheira com quem ele poderia conversar, né, ali. E ele estava muito feliz por essa criação, pelo que Deus havia feito, né? Porém, Deus disse que eles seriam filhos, que eles se multiplicariam e que o homem deveria dominar sobre os animais e sobre todos os animais, né, da terra, e que eles poderiam comer de todos os frutos que haviam no jardim, apenas do fruto da árvore da vida, que ficava no meio do jardim, eles não poderiam comer. Então, tudo que havia no jardim, eles podiam usufruir de tudo aquilo, eles podiam comer de todos os frutos que havia ali. Porém, havia uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, na qual eles não poderiam comer daquele fruto. E Deus ali abençoou a Adão e a Eva. E depois de ter terminado toda a criação, de ter criado o homem e a mulher, ele olhou e ele viu que ele tinha feito, e tudo que ele havia feito era bom, e ele ficou feliz, né? Porque tudo estava muito bom. Então, na aula de hoje, nós vimos que Deus, quando ele criou o homem e a mulher, ele criou e ele nos criou para louvá-lo, para servir ao Senhor. E que nós somos o quê? Nós somos especiais para Deus, pois ele nos criou de uma forma muito, muito especial. Lembre-se, criança, cada um de nós fomos criados por Deus de uma forma especial. Não importa a cor do seu cabelo, não importa a forma do seu cabelo, a cor da sua pele. O que importa é que nós somos especiais e que nós fomos criados de uma maneira muito especial. Que Deus, quando ele nos criou pensando em cada detalhe. E não importa a cor da nossa pele, não importa nada disso, porque o que importa para Deus é o nosso coração. E o que importa para Deus é que ele nos criou. Então, nós não podemos ficar por aí reclamando das coisas que nós temos, da forma que é o nosso corpo, da forma que é a nossa pele, olho. Nós temos que ser gratos. Senhor, muito obrigada, porque de maneira muito... Bom, então, para finalizar, continuando, nós devemos lembrar que não importa a cor da nossa pele, não importa a cor dos nossos olhos, a forma do nosso cabelo, o que importa é que nós sabemos que Deus, ele nos criou de forma muito especial e ele nos ama indiferente e independente da cor da nossa pele, da cor dos nossos olhos, do formato da nossa boca, do nosso corpo, porque ele quem nos criou. E ele nos ama, porque foi ele que criou a gente de uma forma muito especial. Então, que você saiba que Deus, independente de qualquer coisa, ele ama você. Porque você é criatura do Senhor, você é uma criação de Deus. E ele te formou de um jeito muito especial. E ele ama você do jeito que você é. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos criou de uma forma muito especial. E somos gratos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é bom. O Senhor é maravilhoso, ó Deus, e de um modo maravilhosamente o Senhor nos formou. E somos gratos, ó Deus, principalmente pelo Senhor, ó Deus, ter morrido na cruz, dado o seu Filho, ó Deus, para que nós pudéssemos ter, ó Pai, a salvação. Obrigada por tudo. Esteja com cada uma das crianças neste momento, dando, ó Deus, ao coração delas, ó Pai, a certeza que o Senhor as ama, independente de qualquer coisa. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para a nossa semana, nós vamos ter a nossa atividade da revista. A maioria de vocês já está com a revista em casa. Então, a lição de hoje é a lição número 3, a página
6 e a página 7 vocês vão fazer. Aqui na página 6 está falando sobre a criação, né? E aqui vocês têm que, além de pintar, colar pedaços de papel, né? Nessa parte. E desenhar ou fazer colagem de coisas da criação de Deus. Então, vocês podem fazer o homem, vocês podem fazer a mulher, vocês podem colocar mais coisas sobre a criação que Deus criou aqui. Na página número 6 tem um labirinto que vocês vão ter que ligar, que é Adão encontrando Eva. E na de baixo é um jogo dos 7 erros. Então, o que tem aqui não tem aqui. Vocês vão ter que encontrar quais são esses erros. E após vocês fazerem essas duas atividades, vocês tirem uma foto e mandem lá no grupo do nosso WhatsApp para que a gente veja e também pontue vocês, tá bom? Não esqueçam, manda também a foto das duas lições anteriores, da lição número 1 e da lição número 2 também, tá? Vou ficar aguardando vocês mandarem para nós e eu espero que vocês fiquem bem e estejam bem aí no lar de vocês. Já estou com muita saudade de todos e que Deus possa os abençoar. E vamos falar a nossa divisa de hoje, que é a nossa, na verdade não é a divisa de hoje, é a divisa da nossa classe, que é Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Que Deus os abençoe e tenha todos uma ótima semana.